polo educacional que nós temos, faculdades, institutos federais, faculdades particulares, né, faculdades de EAD, fora todo um conjunto de colégios públicos e particulares, cursinhos, e não ter um local como esse aqui. Então, nós estávamos um pouco órfãos, né, de ter um lugar assim onde a gente pudesse, um local que pudesse aglutinar não apenas a venda de livros, mas também onde a gente pudesse se sentar, tomar um cafezinho, né, Taninha? Que é coisa que a gente nem gosta, né? Tomar um cafezinho, jogar a conversa fora, reunir os amigos, que, como disse o Dr. Pierre, né, eu não vim para a abertura aqui da casa, e sim para o segundo dia, quando houve a palestra do professor Manuel Moraes, que eu sou realmente uma fã do professor Manuel Moraes, né? O que é cátedra, então é o Gama, não deixo, né? E aí, o Dr. Pierre estava aqui do meu lado, aí eu disse que bom, porque assim, vai ser uma opção para a comunidade, a gente vem em casa assim, meio desocupada. Eu tenho que dizer, porque no meu caso eu tenho que estar meio desocupada, né? Pela fase que eu estou passando, de estar cursando um mestrado que tem me consumido os meus cabelos, os meus olhos, o meu sono, o meu tempo, né? E aí ele disse, aqui vai ser um encontro, aqui vai ser um ponto de encontro, né, doutor? Eu disse, exatamente. Ele disse, a gente vai ter que marcar, viu, Alan? Sempre um dia em que todo mundo possa vir para cá para jogar a conversa fora. Eu digo, que bom, não é? Então, eu quero lhe dizer que transmita a minha amiga, aliás, meus amigos, né? Doutora Rita de Cássia e o coronel Ivanildo, pela, eu digo até assim, ousadia, né? Em tempos em que a tecnologia, a internet, as redes sociais falam mais alto, eles terem a coragem de implantar um estabelecimento dessa categoria, desse nível aqui. Mas eles foram muito inteligentes, né? Porque não é somente a questão da venda de livros, pura e simplesmente, né? É também, como disse o meu amigo, um ponto de encontro. Aí eu chego hoje aqui com pessoas queridas, como essa criatura querida que está aqui na minha frente, né? Quando ela fala de você, é suspeita. É suspeita, a gente tem que, assim, só pesar o que ela fala sobre, né? Aí vejo uma outra querida aqui, Marta, né? Que está cursando conosco uma disciplina no mestrado, né? Como aluna especial, né? Uma das gestoras do IFPE, a professora Rubia, né? O meu querido amigo, não vou dizer o tempo, né? Porque senão vão dizer que a sua barba branca e esse cabelo branco é a idade, não é, né? Professor Bruno, né? Professora Andréia, a professora e doutora Rosemary, que vem lá de Riacho das Almas, né? É sempre muito participante nessa discussão de educação de direitos humanos, né? Então, esse pessoal todo ao meu redor, fora alguns outros que eu não conheço, assim, estou ouvindo pela primeira vez, para mim é uma honra, sejam bem-vindas, viu? Para mim é um prazer e para mim é uma responsabilidade tremenda, né? Por quê? Porque a gente que pesquisa, a gente que estuda, a gente que busca, a gente que é militante. Uma coisa é ser militante, como eu sou, da linha de frente. Da linha de frente é aquela que vai para a rua, é aquela que hoje não faço mais não, porque já tem aí 3 netas que vovó, então eu regulo. Mas assim, de fechar a rua, de, por exemplo, chegar dentro de uma delegacia, querer ficar na porta da delegacia para ela fazer funcionar, né? Já fiz muito. Bater lata, né? Pertencer à orquestra dos que batem lata em favor da não violência contra a mulher. Então, essas situações têm uma formação. E aqui não. Aqui eu exatamente vou dizer aquilo que coloquei aqui, né? E em algumas divulgações que eu fiz, esse momento é um encontro de aprendizado recíproco, né? Por quê? Todas as vezes que você fala para o outro,
e quase sempre esse outro vai lhe dar um feedback, e esse momento é de realmente um grande aprendizado. Por quê? Na sua fala, você vai transmitir algo que talvez o outro não saiba, tenha ouvido falar, não tenha muita ideia, mas também, em contrapartida, você vai ouvir desse outro, né, informações que você, puxa vida, eu estudei tanto, eu pesquisei tanto e não sabia desse lado aí, desse laço, né? Então, pois não, meu presidente, pode chegar. Meu presidente da OAB, né, doutor Ranieri, que também veio nos prestigiar. Então, vejam bem, me foi incumbido, né, de fazer uma exposição de cerca de 40 minutos, né, que é um tempo mínimo diante da dimensão da questão, né, do problema e da discussão que faremos, né. Como sabem que eu sou ligado umbilicalmente à questão de direitos humanos, aí colocaram lá, né, os direitos humanos frente a uma situação. Então, nós vamos, nessa tarde, ter a oportunidade de conversar um pouco sobre direitos humanos e a banalidade do mal. Na condição de estudantes que nós fomos todos, em nossas graduações, em nossas especializações, pós-graduações, mestrado, etc., uma figura central, uma figura que, em toda essa discussão, que quando a gente fala no campo filosófico, é impossível não falar em Hannah, né? Hannah Arendt é uma figura referencial, né? Uma figura que suscita interrogações, uma figura que suscita entendimentos que talvez a gente nem tenha, como é nesse caso aqui. A relação entre direitos humanos e a banalidade do mal tem muito mais a ver do que a gente possa supor, né? A gente pode achar que os dois campos são bem distantes, e não são. Eles estão imbricados em suas essências um com o outro. Por quê? A existência de um é imprescindível que o outro também se faça presente. É imprescindível falar da banalidade do mal, não esse mal que a gente pensa de alguém que foi lá e simplesmente atirou em alguém, tirou a vida, assaltou, alguém que fez um maltrato a um animal, alguém que matou a sua companheira, a sua esposa, que cometeu um ato de, vamos dizer assim, transgressão no campo criminal, patrimonial. Não. A gente vai falar exatamente de uma coisa muito maior, de um projeto, gente. A banalidade do mal é um projeto. É um projeto em que quem vê pela primeira vez, ou que escuta, ou que lê alguma coisa, pode achar que é simplesmente a morte de 1000 pessoas. Um genocídio. Não! Existe algo por trás que é bem maior do que a morte pura e simplesmente de um ser humano. E é sempre muito perigoso quando as coisas que atentam contra a vida têm um projeto. Se tem um projeto, isso quer dizer que não serão um ou outro, não. Nós todos estamos à mercê de sofrer essa ação, não é? Por quê? Porque nós estamos inseridos dentro de um projeto social, um projeto de humanidade, né? Então, como o assunto é bem amplo, e aí a gente sempre faz uma sequência, eu vou colocar para vocês aqui algumas coisas de como surgiu a história da banalidade do mal. A história da banalidade do mal surgiu, né, com a filósofa Hannah Arendt, quando
ela, ao tomar conhecimento de que um dos criminosos nazistas, né, famoso Eichmann, iria ser julgado em Jerusalém, a ideia que ela fazia dessa pessoa era a ideia de um monstro. Ia encontrar talvez aquele rosto preconizado por Lombroso, né? Que Lombroso dizia, né? Que de acordo com as feições do rosto, né? Certas coisas que nós tivéssemos na face de forma mais acentuada, então aquele ser humano sim tinha propensão ao crime, né? Graças a Deus, ainda bem que isso é uma ideia mais que superada, né, meu amigo Diego, né? A cor da pele, sim, né? Então, essas situações em que se definia quem era criminoso, fugiu completamente ao que Hannah encontrou, né? Em pleno Holocausto, né? Todos nós, uns mais, outros menos, sempre tomamos conhecimento, principalmente quem estudou, quem passou numa faculdade, num colégio, numa universidade, das atrocidades. Eu lembro bem que, como aluno especial da Universidade Federal, antes de fazer o mestrado, eu assistindo aula da professora Ana Maria de Barros, em que ela colocou lá os sobreviventes do Holocausto. Tânia, eu não saí mal, não. Eu saí aos tombos, parecia que eu tinha tomado uma cachaça. De tão afetada. Primeiro, minha natureza é extremamente passional, né? Eu sou uma pessoa, me defino como uma pessoa bastante passional, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Tento me policiar para não deixar que essas coisas que afetam muito o nosso emocional nos atinjam, mas não tem como. Não tem como, gente. Você assistir um filme como Sobreviventes do Holocausto e você sair sorrindo, então você está exatamente na mesma posição do tal Eichmann, né? Que fez tudo isso e tranquilamente voltava para casa, tinha uns relacionamentos de família, de trabalho. Por quê? Porque ele achava que aquilo era simplesmente um trabalho. Matar pessoas, planejar como dirigir pessoas para os campos de concentração, a exemplo do triste Auschwitz, né? Era simplesmente um trabalho. E ele procurou, né, na verdade, entrar no exército, se tornar exatamente um funcionário público, e que Ana disse que ele era tão somente um medíocre. Ela esperava encontrar uma pessoa que tivesse essa cara de monstro, essa pessoa com essa agressividade. Não. Encontrou lá, né, no julgamento que acontecido em Jerusalém, um ser humano calado, recluso, né? Alguém que não tinha nada a ver com aquela visão, aquele perfil que ela fez. Então, deixe-me ler para vocês um pedaço do que eu trouxe. Para a filósofa Hannah Arendt, a banalidade do mal é a condição em que indivíduos se envolvem em atos cruéis e destrutivos, sem questionar a moralidade de suas ações ou a responsabilidade por elas. E em sua obra, Eichmann, em Jerusalém, argumenta que o mal praticado por ele não era motivado por uma maldade intrínseca. Eichmann não ia para o seu trabalho com a disposição de enviar para os campos de concentração, para os fornos, né, para matar judeus e também outras tantas etnias, simplesmente porque ele acordou, vamos dizer, com raiva, irado, e disse assim: pronto, hoje eu vou matar, amigo. Não. Mas sim pela rotina e pela obediência das regras. Na medida em que um ato é repetido, ele se torna normal. Então, para ele sair no dia 1º de janeiro e no dia 31 de dezembro de um ano, para fazer todo dia quase a mesma coisa, ressalvando somente os finais de semana, ele não trabalha do mesmo jeito de
alguém que vai vender alguma coisa na feira, do mesmo jeito de alguém que vai abrir lá o seu supermercado. É uma incorporação de valor cultural e político. Hannah diz que a percepção do mal pela violência, a crueldade, deixa de ser percebida quando esses valores passam a ser incorporados política e culturalmente. Isso quer dizer que, numa legislação, nós que somos advogados, quem é advogado, eu estou vendo aqui alguns dos colegas, né, a quem eu saúdo e agradeço de coração, viu? Quando a gente não tem essa percepção de que aquilo que estamos fazendo tem um cunho moral, mas que a gente está fazendo simplesmente do mesmo jeito que eu me sento aqui e tomo um café, algo vai mal, algo vai muito mal. O extermínio da população judaica, negra, homossexual, cigana, era parte dos valores admitidos pela sociedade da época. Quem conhece um pouco, né, da história da Segunda Guerra Mundial, a participação da Alemanha, o que eles fizeram, sabe que isso é uma coisa natural. E então, quem fosse diferente, mais uma vez, olha lá, gente, a questão da diversidade, a questão do desrespeito, do desprezo ao diferente, né? Por isso que hoje, em pleno século XXI, nós continuamos muito preocupados. Às vezes, eu fico assim, sabe, Tânia? Quando eu escuto dizer, cuidado, a cadela do nazismo, ela está no cio, né? A cadela do nazismo, ela está no cio. E aí eu fico ligada. Em que posição do mundo? Porque estou dizendo, em que é a relação aqui, né? A exemplo disso que eu estou dizendo, das respostas que Eichmann disse lá quando foi interrogado. Sabem quem era Eichmann? Um tenente-coronel, né, de uma organização paramilitar nazista, né, segundo Hannah, um funcionário medíocre e um executor de ordens. Foi isso que ele disse. Em sua defesa, lá quando ele foi interrogado sobre tudo que ele tinha feito, as atrocidades, as perversidades, as crueldades, tudo que ele tinha feito, ele simplesmente disse que era só um executor. Ele não foi quem planejou, né? Aí disse mais, que ele era inocente de cada acusação formulada. Reconheceu sim o seu papel no transporte de judeus para os campos, mas negou qualquer envolvimento nas suas mortes. Pasmem vocês, o cara fez tudo isso, transporta um contingente de pessoas que ele não sabe nem quantos, né? Ele não é transportado pelo planejamento que ele faz, que ele era exatamente um planejador dessas ações, e no momento em que ele é posto a ter que admitir, a ter que dizer a sua participação, não, eu não tenho nenhum envolvimento. Então, na visão dele, a participação direta na morte, no evento morto, era se ele tivesse, por exemplo, ido lá, trucidado alguém, fuzilado, né? A visão que ele tinha, que não era a visão única dele, a visão de uma sociedade, a visão de um tempo, era de que aquilo era normal, né? Então era um dos nossos, era muito normal. Mas eu tenho para dizer também a vocês, eu tenho para ilustrar esse momento, sim, aí ele ainda disse mais. Eu apenas cumpri a ordem sem jamais questioná-las. Não sou o monstro que fazem de mim. Isso foi alguma das respostas que ele deu lá no seu interrogatório. Mas aí a gente pesquisando mais, Eichmann é o único. Não existe um outro caso que salta aos olhos, que é a história. Aí sim, eu encontro o caso de mais um exemplo clássico da banalidade do mal. Um cidadão chamado Julius, eu não falo alemão, mas eu vou ensaiar aqui, né? Rolf, que é aquela voz, né? Ele era comandante da primeira companhia do batalhão 101. Esse batalhão era considerado o mais sanguinário corpo de extermínio nazista. Vejam bem em que consistia o seu trabalho.
o trabalho desse cidadão, um cidadão bastante jovem, porque quando eu pesquisei, vi lá, né? Ele consistia em manter a ordem na Polônia, né? Porque vocês sabem que a Polônia foi um dos países que, durante a guerra, a invasão alemã, ela foi ocupada. E ele, o seu trabalho incluía em mandar judeus para a morte certa e fuzilar poloneses. Pronto, era somente isso o trabalho dele, né? Aí vejam bem, ele em junho de 1942, em pleno período da guerra, Segunda Guerra, ele casou com uma moça, né? Chamada Vera. Ela era uma alemã também. Ela casou inclusive com ele, um tempo depois ela já estava grávida de 4 meses. Aí veja o que acontece, veja o que foi descoberto sobre esse cidadão. Durante a sua lua de mel, aí Vera assistia aos fuzilamentos de dia e à noite o casal cantava e dançava nas festas do batalhão. Esse é mais um exemplar, é o segundo Eichmann. Simplesmente. Aí alguém, como é que pode? Como é que pode? Porque às vezes a gente se assusta quando a gente vê aqui na cidade eventos onde impera a violência e diz assim, o cara matou e chegou em casa e foi tomar café. Bem diferente daquele outro, né, Diego? Por quê? Porque você, quando vai analisar um caso particular de alguém que faz isso, é muito distinto daquele cidadão que simplesmente acha, hoje matou quantos mil? Amanhã 2.000, amanhã de manhã mais 3.000, né? Me levanto, vou tomar café, dou um beijinho na minha esposa, acabou-se. De noite, se tiver festa no meu batalhão, vou lá dançar, acabou-se, né? E não foram somente Eichmann e Júlio, milhares de cidadãos participaram da matança. Crentes naquilo que eu disse desde o princípio, num projeto político-social chamado nazismo, né? Mas não foi somente eles foram, por exemplo, exemplos maiores, os ferroviários. Imaginem o cara que guia lá um trem e ele sabendo que a sua carga são seres humanos, naquelas condições que a gente viu em diversas imagens. E para onde eles estavam levando? Para um passeio? Para uma excursão? Não. Eles estavam sendo levados para o campo de concentração. E eles, ninguém se abalava, ninguém falava nada. Por quê? Porque o projeto político os tinha convencido de que aquilo era uma coisa altamente normal, né? Junto a essas duas figuras e esses outros que eu estou aqui falando, havia também os funcionários de diversas entidades públicas e privadas que faziam parte desse staff da máquina de matar de Hitler. E sem falar nos milhões que a tudo via, mas não protestava. Por quê? Porque o projeto que a gente está vivendo na Alemanha é esse. Esses outros que estão sendo escorraçados, mortos, trucidados, levados aos campos de concentração, levados aos campos de Auschwitz e outros mais, não importa. Eles estão à parte. Eles são seres que não pertencem ao projeto que foi implantado. Aí eu, dentro dessa explanação, eu me fiz a seguinte pergunta que lanço para vocês. Como isso tudo pode acontecer em pleno século XX, no coração do Ocidente democrático e chamado civilizado? Gente, isso não aconteceu na Idade Média. Isso não aconteceu nos primórdios. Isso não aconteceu na época do Império Romano, que também teve lá suas atrocidades, mas foi muito diferente, né? Foi muito diferente. Século XX, o século passado, nós só estamos há 21 anos, aliás, há 25 anos desse século que a gente está vivendo, né? Até um dia desse, nós estamos no século XX. E como eu também tenho uma admiração muito grande por um outro cara, que hoje não está mais entre nós, Eric Hobsbawm, né? Que fala das diversas eras da humanidade. O que ele fala
né, professor Bruno, sobre o século XX, né? É como que dissesse assim, a história da humanidade, ela pode ser partida em dois períodos, antes do século XX e depois do século XX. Porque o século XX em si, usando um termo bem popular, fechou toda a questão, tudo que era relativo à humanidade. E aí, dentro desse século, né, de um ocidente democrático civilizado, a gente não pode deixar de lançar para vocês algumas provocações. Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial tratou-se de uma guerra marcada por forte ataque aos civis. E esse forte ataque não era simplesmente uma estratégia de guerra, não. Era uma forma de demonstração de poder, a exemplo dos ataques que foram feitos com bombas de fósforo, napalm, e aquela imagem que a gente morre e não vai se esquecer, do lançamento da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, com aquelas imagens que a gente jamais vai esquecer. Dessa forma, a assimilação desses valores dentro de um sistema modelo de valores políticos não nos faz perceber as crueldades para eles, né? Porque o exercício da violência dentro de um modelo político é algo incorporado e banalizado. E aí eu vou dar um salto na história para chegar no Brasil e mostrar que nós não temos um projeto, pelo menos ainda de forma institucionalizada, né? Quando a gente vê falar assim, por exemplo, no Brasil não existe a pena de morte. No Brasil não existe a pena de morte institucionalizada e fora daqueles casos, né, de guerra. Fora disso, não tem. Será que não tem a pena de morte? Basta que qualquer um de vocês, inclusive o último índice que eu sempre acompanho isso, eu leio e pesquiso, foi da Fundação Getúlio Vargas, né, falando dos índices de violência de 2022, 2023 para 2024, 2025, é uma coisa assombrosa, né? E há algumas coisas dentro, e há alguns pontos dentro dessa apuração que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, que sinceramente a gente vê muito de perto, né? Por exemplo, a questão da violência contra a mulher. Puxa vida, uma semana antes, doutor Luiz, antes de acontecer, antes do período do primeiro feriadão, um só dia, que aqui em Caruaru não, mas aqui na região, 6 feminicídios em locais distintos. Né? Apesar de existir uma lei que já tem bom tempo, apesar de todos os esforços de alguns governos pró aplicação dessas políticas, simplesmente eu hoje desconfio que está se tentando produzir um modelo político onde a violência seja um componente que a gente admita e que não vá se incomodar e que não vá reclamar, que não, é assim mesmo, né? Como mulher negra e militante dessas causas étnico-raciais, nos quais eu me envolvi desde que me entendi de gente, a gente conhece muito bem, né, essas questões da violência racial num país chamado Brasil, onde minha ancestralidade, a ancestralidade de muitos de vocês, esteve na base de tudo isso, né? Mas a gente tem números, e por exemplo, um dos números apurados pela Fundação Getúlio Vargas demonstra exatamente como a gente fica estarrecido, né? No quesito violência que mata homens jovens, negros, nós alcançamos índices que não são aceitáveis em nenhum lugar do mundo. Resultado, nós temos quase que um genocídio da juventude negra no Brasil. Né? E há alguma importância? Não, porque essa coisa é banalizada.
pertencia a um projeto, eu participei de um projeto um tempo no Alto do Moura, com duas pessoas muito queridas, uma delas é falecida, a irmã Malva, Sônia Alter, onde os meninos, na idade de jovens aprendizes, quando eles iam exatamente buscar o primeiro emprego, ou quando iam buscar alguma forma de ganhar dinheiro licitamente, que tinham que levar currículo, eles diziam para a gente: o endereço, a gente não coloca endereço na nossa casa, não, lá no muro. A gente bota de uma madrinha, de uma tia, de uma conhecida. Por quê? Porque se o empregador olhar lá e ver fulano assim assado, mora na Quinta Travessa da Sé, mora na Rua do Degredo, mora dentro do bairro, a gente não vai ser aceito. Simplesmente. Por quê? Porque a visão de quem está fora daquele contexto da comunidade é de que todo mundo que mora lá, principalmente jovens e adolescentes nessa faixa etária, é tudo marginal. Então, isso é exatamente uma das faces dessa banalidade, em que a gente não vê que o outro necessita trabalhar, exercer sua cidadania, ser ativo. Não, simplesmente ele está silenciado, ele está negado, e por isso vai ficando. Ainda tem um tempo, não tenho? Professor e advogados falam muito igual. Eu tenho um pensador, né, que durante muito tempo, de vez em quando, eu estou dormindo com ele. No bom sentido, viu? Tá sim. Eu tenho que dizer para ninguém pensar algo mal. Fiquei curiosa. Eu durmo com os livros dele. Confidência, viu? Até porque o bichinho já estava tão idoso que ele não aguentaria as aventuras de dormir assim, né? Só assim, sabia. Que é, meu amigo Manuel, seu amigo, que é o meu amado Balma. Rubem, como eu gosto de Balma. Bruno, como eu adoro ouvir as histórias que Balma tem produziu, né? Então, ele faz uma alegação também, ele faz uma manifestação dentro desse contexto de banalidade do mal. Quando ele diz que a fria modernidade, né, que é o que é a fase que nós estamos, racional, em seu alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural humano, foi um solo muito fértil para a implementação, sedimentação e desenvolvimento de um projeto em que a dignidade da pessoa humana foi uma mera expressão textual. E isso eu não quero nem falar da sociedade à época alemã, né? Quando das guerras, eu não quero nem falar disso, mas em outros contextos também internacionais. Eu peguei um professor, que esqueci agora o nome dele, mas eu vou tentar me lembrar. Um dia ele faz um estudo também sobre, na atualidade, o que é que a gente considera, o que é que a gente pode afirmar como banalidades do mal, como aquelas coisas que acontecem e a gente vê, parece que não tem um negócio que diz assim, entrou num vídeo, saiu do outro, muito pior, ele ficou aqui dentro e está aqui dentro para baixo, acabou-se, entendeu? Então ele elenca como banalidades do mal na atualidade, primeiro, o racismo estrutural. Se nós fizermos uma reflexão, meu amigo doutor Diego, se a gente se pegar em ler as situações em que parte da população negra desse país vive, mesmo depois daquela tão falada abolição, que é simplesmente um ato material, que a gente sabe disso. Como é que há uma abolição e não há um resgate da cidadania desse povo? Como é? Me diz aí. Como é que hoje eu tinha pelo menos uma casa velha, eu tinha lá um resto de comida que o patrão me dispensava, e hoje eu não tenho mais nada. A partir de agora eu vou ter que me virar. Como assim? E as tentativas que eu fiz, as tentativas que eu vou fazer enquanto povo, enquanto família,
e que não dá certo, porque não está em uma base. E aí eu vejo que, por um outro projeto, sim, de embranquecimento desse país, dessa nação, as políticas que deveriam ser utilizadas para nós, enquanto povo que erigiu esse país, que contribuiu para o desenvolvimento desse país, não foram utilizadas em nosso favor, mas exatamente para a imigração europeia. Por quê? Porque já existia, vejam que é uma coisa encadeada. Faz uma abolição para calar, a gente está aí no topo do mundo, todo mundo comentando que o Brasil foi o último país, mas então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lançar a mão de um projeto onde a gente vai trazer imigrantes europeus. Ninguém trouxe imigrantes da África. Está aí uma boa ideia? Ninguém trouxe. Trouxe sim imigração europeia. Por quê? Porque o projeto era esse. Era o embranquecimento desse país. Violências institucionalizadas é outra banalidade do mal na atualidade. O que nós poderíamos considerar como violência institucionalizada? Esses dias, eu tive muito próximo de mim um caso em que eu parti para a briga. Parti para a briga mesmo. Mesmo sendo velhinha, mas parti para a briga. Falei, não. Uma pessoa que há cerca de 30 anos me presta um serviço, faz um serviço na minha casa, todos os finais de semana, uma faxina. Ela estava num sábado, aí no mês passado, sofreu um AVC hemorrágico. Era uma pessoa pobre, humilde, família humilde e tudo mais. E eu só vim saber 24 horas depois que a família ficou muito desnorteada. Daí, ela deu entrada em algumas UPAs daqui e foi embora para o Hospital da Restauração. Minha gente, vocês não sabem o que é a luta de boxe que eu tive que fazer com aquele hospital, não. Olha, o primeiro descaso, a primeira violência institucionalizada. Todo mundo sabe que uma pessoa grávida ou que esteja numa situação de saúde dessa natureza só pode ser transportada com a presença de um parente, porque a quantidade de funcionários que vai ali dentro é mínima. E aí não permitiram. Ele não tem conhecimento, são as pessoas que têm muito medo de falar qualquer coisa. Ela saiu sozinha não, porque Deus saiu acompanhando ela. Chegou lá, deu entrada, necessitando urgentemente, porque ela chegou lá sangrando, porque acho que vocês, não sei se vocês sabem como esse AVC hemorrágico é uma coisa que você sangra, é uma coisa que o sangue vai para o cérebro. E quando chegou lá, sabe que era lá numa tal de uma emergência vermelha. E ela precisando de uma UTI. E não tinha essa UTI. Eu falando, tentando, não partir para a briga de imprensa, Porque político não gosta de briga de imprensa não, Tentei falar, falei, não falei, não, espere, e a coisa que eu tenho mais raiva, pronto, diga logo assim a mim, não é possível, Lucimere, pronto, o que você quer não é possível, mas não fique dizendo a minha, não, amanhã eu vou dar uma resposta, não, depois eu vou dar uma resposta. Eu me sinto pior do que aquele que está na necessidade, porque eu fico de mãos atadas, Eu sei que, enfim, para a história não ficar muito comprida, depois de quase um mês, ela trocaram o nome dela. Eu digo, cuidado para não fazerem como a história do homem, que lá mesmo, nesse período, disseram que ele tinha morrido, a família foi um Deus nos acuda, veio gente até de São Paulo, não sei, quando chegou aqui o homem estava vivo. Entendeu? O homem estava simplesmente vivo. Então, essas violências institucionalizadas, elas são corriqueiras. E o pior é que também não são, não é ainda um projeto, Alan? Não pertence, essas coisas estão soltas. Ainda não, vamos dizer assim, não pertencem, não estão codificadas num projeto, como o projeto do nazismo, que dizia
dizer é isso, dessa forma e dessa. Não estão. Mas acontecem diariamente. Então, a banalidade do mal que hoje a gente assiste, não é aquela que nem Júlio e outros tantos fizeram, não. São essas situações. Violência contra a mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos outros tantos mecanismos de enfrentamento, eu sei disso, né? Porque pela minha condição de militante da causa também, mas as mulheres continuam morrendo todos os dias, né? Uma história de medida protetiva, em algumas situações é bem discutível pela forma como a autoridade aplica. A cultura do estupro, eu não sei se vocês lembram ou sabem de uma menina, ela é, acho que é atriz, Mariana Ferrer. Pessoa que estava aí no auge, participando de movimentos junto à emissora de TV, programação e tudo mais. E o cidadão lá que estuprou, né? Ela sofreu um crime de estupro e simplesmente o Judiciário, o Ministério Público e todas as forças que deveriam cumprir a lei. Não era criar nada excepcional, não era criar nenhuma situação de excepcionalidade, não, era cumprir a lei. Somente passar a mão aqui, ali, acolá, tudo mais. E no fim, numa das audiências, o juiz ainda disse alguma gracinha, né? Que eu não me lembro bem, porque coisa ruim eu não me lembro muito não, porque minha mente dá um jeito de detonar. A cultura do assédio, né? Quem sabe muito bem dessa banalidade, do mal que ocorre no dia a dia na vida de nós mulheres, exatamente as pessoas que trabalham em grandes empresas, em grandes corporações e também junto ao poder público, né? Ter diretores, né? Ter pessoas que se utilizam da sua função, do seu poder para exatamente praticar. Então, isso é uma coisa disseminada numa situação que ainda não é projeto. A cultura pedofílica. A Fundação Getúlio Vargas, eu não sou muito chegada à matemática, mas eu também gosto muito de me voltar para números, não é? Porque os pesquisadores que buscam, que levantam, que fazem a coleta disso aí, fazem em cima de números, de dados, não é? Então, a gente tinha uma questão que sempre dizia assim: cuidado com as nossas meninas, cuidado com as meninas estão correndo um risco. Nunca nós nos vimos diante de tanto pedófilo. E são, grande parte, cidadãos do bem. Porque quando eu vejo falar dessa história de cidadão do bem, eu saio correndo que não olho nem para trás. Pelo amor de Deus, não me fale disso, né? Então, hoje, a gente não se defronta com atitudes como as de Eichmann ou de Júlio. A gente se defronta com cidadãos anônimos da sociedade cometendo tudo isso. Vou passar mais para frente. Uma das reflexões que eu fiz em cima dessa questão é que na fala de Hannah, ela deixa bem claro que pessoas comuns são capazes de cometer atrocidades, né? A gente tem assim uma história de que, por exemplo, idosos, não é possível. Não é possível. Ele fez não. Aquele é um velhinho. Pois eu me defrontei quando fui advogado da penitenciária com um velhinho cão de cerca de 82 anos. Tinha entrado lá dentro do sistema, né? Porque ele tinha uma acusação que tinha cometido um estupro contra uma neta de 8 anos.
como eu trabalhava diretamente ligado a um juiz que aqui me nomeava para prestar assistência àqueles casos de pessoas que tinham adentrado, que não tinha logo advogado, aí ele chegou para mim, uma figura muito querida aqui em Caruaru, doutor Rabelo, doutor José Rabelo de Araújo Pimenta, que foi o juiz, uma das pessoas mais admiráveis que eu já conheci. E aí, eu fui, né, junto a... tem lugares aqui, viu? Tem lugares aqui pela frente. E aí, ele disse a mim, doutora, como não chegou, ele está lá passando mal. Eu digo, tá nada. Ele está passando mal. Deixa que ela passar mal. Ele está passando mal, então eu vou nomear a senhora para os primeiros atos. Nomeei não, doutor, faça isso não. Faça o seguinte, aqui tem outros advogados homens, que talvez aceitem esse encargo, mas não me nomeei não, porque eu não gostaria de ser advogado. Aliás, eu já disse ao senhor, desde que eu entrei aqui, não me nomeei para nenhum caso em que a mulher tenha sofrido, seja a vítima. Não faça isso não comigo. Porque senão, ao invés dele ter um advogado, ele vai ter um promotor carrasco, né? E aí ele terminou encontrando entre alguns colegas alguém para ele nomear. Então, simplesmente. E o pior dessa situação é que no primeiro domingo que foi autorizado visita, as filhas, tias da criança, não a mãe, né? Porque a mãe ficou possessa, né? Elas estavam lá dando assistência. Então, cidadãos que se comportam dessa maneira, ou quem o apoia, como existiram os apoiadores da época de Eichmann, de Júlio, são cidadãos que tranquilamente serão incorporados a um projeto em que vigore o mal. Claro. Tranquilamente, não tem dúvida. A gente tem também, gente, alguns Eichmann e Júlio na vida, aquelas pessoas que vivem a repetir clichês. Bandido bom é bandido morto. Né, Diego? Você que trabalha no criminal sabe disso, né? Bandido bom é bandido morto. Né? Até não acontecer, até não bater na tua porta, Agora, quando bate na tua porta, pelo amor de Deus. Não vou falar o nome do cidadão, porque eu não quero problema, né? Não quero problema para mim. Determinado cidadão aqui da Polícia Militar, sargento, ele está na reserva. O primeiro filho se envolveu, né? Eu trabalhava no criminal, hoje não trabalho, graças a Deus não tenho nenhuma ligação, mas não é porque não vale a pena, porque eu não tenho mais condição emocional para trabalhar no criminal, principalmente no judiciário, simplesmente, né? Eu estou na segunda delegacia lá para resolver o problema de um cliente que tinha se envolvido no problema de trânsito, e esse homem está lá clamando aos céus, e eu lá no recantinho só olhando para ele. Aí perguntei assim a pessoa, esse é o sargento fulano de tal? Eu disse, o que é que ele tem? E aí, ele está preso? Não, um bonito dele que está ali dentro, que estava envolvido numa gangue de roubo de moto. Isso é nada. Tem certeza disso? Ele está aqui querendo falar com o delegado já deu uns gritos aí, ele também se exaltou aqui. Eu disse, rapaz, é porque eu não quero fazer uma confusão. Aí meu colega disse assim, por que está dizendo isso? Rapaz, nem que eu diga ali na porta eu vou ter problema. O que é que tu vai fazer? Eu tinha que proclamar, bandido bom é bandido morto, e correr. Porque quando bate na sua porta, né, doutora Rosiméria, a história é outra. Se coça assim. Pois é. Ou então, a banalidade do mal tem também umas frases prontas, do tipo, querer é poder. Oxi, quem não quer ter seu filho numa escola particular de alto nível, quem não quer ter suas 3 refeições, não é, minha querida?
tudo direitinho em casa. Quem não quer ter uma roupa, quem não quer ter um carro confortável, não é o carro dos crísticos, não. É? Que o camarada de vez em quando tem que parar ele e andar com ele na cabeça. Não. Quer ter o BID, né? Não é então os meus colegas aqui advogados, né? Doutor Alan, Lúcia, né? Minha vice-presidente. Quem não quer? Então, que frase pronta é essa? Querer é poder. Gente, isso é um estofo para a banalidade do mal. Para dizer algo que na verdade não acontece. Diante de tudo isso, dessa realidade dantesca, dessa realidade que a gente conhece, que a gente sabe que aconteceu, que a gente leu, tomou conhecimento, e que a gente, hoje, em pleno século XXI, ainda se defronta, e eu vou dizer para vocês como a gente se defronta. Eu tenho um filho que mora fora daqui, mora no exterior. Estava conversando comigo ontem dizendo o seguinte: ô manhã, hoje eu não quero conversar muito não, que eu estou com minha cabeça hoje meio assim, um pouco triste, perturbada. Eu digo, oxe, o que foi que houve? Ele disse, olha, pense como aqui tá assim um clima de tristeza, de preocupação, de revolta com a faixa de Gaza. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada, né? Com o que está acontecendo na faixa de Gaza, na Itália, uma cidade do norte da Itália, né? Considerado lá o norte, que é a parte rica, uma cidade muito bonita, uma cidade bonita, chamada Turim. Ele disse assim: você não imagina, no trabalho, isso é o que se fala. Se a gente chega num café, junto com um grupo de amigos, o que se fala é sobre a situação. E aí, eu lembrei de um momento em que eu sofri horrores, mesmo estando à distância. Quando aquele garotinho turco de 5 anos, Ayurbi, que foi um dos primeiros, né, uma das primeiras vítimas dessa questão de saída forçada do seu país, né? E emocionou até o próprio guarda, que eu lembro dessa imagem, quando ele estava lá no mar, né? Ele veio com a família e lá o transporte aconteceu aqui, que sempre a gente veio falar, e lá o corpinho dele, uma percatinha, a coisa mais linda, aquele pezinho pequenininho. E aí eu vi 5 anos, eu nunca esqueci, nunca, e não vou esquecer. Então, quando a gente sabe de tudo isso, quando a gente vê que, ainda que em nosso país nós não tenhamos um projeto onde essa banalidade se encaixe, mas a gente tem inúmeras situações que estão como que flutuando, tentando se encaixar, tentando formar um projeto. Isso vem a pergunta: qual é o papel dos direitos humanos frente à banalidade do mal? Qual é o papel? Nós só vamos ficar assistindo, não é, Marta? Perguntando-se: o que é que eu vou fazer? A gente só vai ficar desse jeito, não é? Então, eu encerro, né, falando sobre isso aqui. Na contemporaneidade, o maior desafio dos direitos humanos é o enfrentamento das banalidades do mal. Se manifestam hoje, a gente tem uma realidade moderna desse mal. Os discursos de ódio, as fake news, a corrupção, o fanatismo religioso criado, né, por alguns credos, entre outros, que podem comprometer a democracia e a compreensão da justiça. Né? Tem, eu não sei se Bruno Alan lembra do nome de um pensador que não tão recente, ele tem uma obra chamada Quando as Democracias Morrem, ou A Morte das Democracias. Eu acho que eu vi esse livro aqui, né? Em que ele fala que, apesar de não existir um projeto como o projeto do nazismo, a época da guerra, a época
Alemanha nazista, há em curso, né, em outras partes do mundo, projetos bem assemelhados. Né? A gente fala de nazismo e fascismo, a gente fala de nazismo quando, de vez em quando, um bocado, acho que 3 locais do lado sul do país, coloca lá a suástica, raspam a cabeça, se apresentam como adeptos de Hitler, ou como aquele grupo de militares que lá em São Paulo, não é? A polícia de seu Tarcísio Freitas, não é? Colocou lá uma determinada praia, não é? Uma corporação, eu digo um lugar assim, com uns enfeites, com umas máscaras, querem imitar a Ku Klux Klan, né? Que foi denunciado, né? Então, vejam que aquilo que eu disse no início da minha conversa, a cadela do cio, a cadela do nazismo continua no cio e não teve ainda quem satisfizesse ela, né? Porque ela está aguardando uma oportunidade de entrar e se estender e de criar um projeto. Pois bem, entre outras que a gente sabe que podem comprometer a democracia. E a gente, enquanto seres humanos, enquanto viventes de um país chamado Brasil, de um sul global, né? Que já temos tantos e tantos problemas, o desafio é esse, fortalecer a educação em direitos humanos, né, doutora Rosemary? Nós participamos, terminamos o ano passado quase um ano de curso sobre a educação em direitos humanos. O que a educação pode fazer? Porque isso tem que ser plantado. Já que não é plantado nas escolas, né, Rubem? Já você também que é gestora, já que dentro de casa isso não acontece, a gente tem que pegar nos espaços onde esses alunos estejam, plantar essas ideias distintas dessa questão. Promover o pensamento crítico e combater a desinformação. A gente tem a obrigação, né? Esses dias aí eu naveguei na maionese, como se diz, né? Saiu uma notícia aí e eu vivo de olho na Academia Brasileira de Letras, porque eu nunca vou engolir eles não terem integrado Conceição Evaristo, né, Tânia? A gente vive com isso, essa espinha na garganta, né, Marta? E aí saiu lá uma reportagem que eu custei a acreditar, mas a coisa era tão bem feita que eu ainda caí nessa de reproduzir. Aí depois disse o contrário, que Tiririca ia ser o mais novo imortal. Eu digo, faça isso comigo não. Eu mereço. A essa altura da minha... Não, saiu a reportagem e mais falando do outro, né? Que é o presidente da ABL, o Merval Pereira. Que é Merval? Eu não conheço, tu conhece? Quem vocês conhecem assim? Obras de Merval. Qual é a contribuição que Merval e alguns outros que estão lá dentro deram para a humanidade? Eu não conheço quase nenhuma. Agora de Conceição eu conheço. Além dessas ações, é papel dos direitos humanos, né? Valorizar a memória e a justiça. E aqui nessa casa, não foi Alain, na abertura nós vivemos desse momento, né? Quando o professor Manuel Moraes e vocês produziram aquela exposição, né? Sobre o tempo, né? da ditadura, né? E que essa casa se encheu de pessoas, principalmente jovens, adolescentes, para poder ter conhecimento, para poder, tendo conhecimento, não reproduzir essa história, né? Além dessas ações, é papel dos direitos humanos valorizar a memória e a justiça para não esquecer os crimes de lesa pátria, né? A exemplo da escravidão e da ditadura civil e militar, fatos que depõem contra a democracia, e o ideal de uma sociedade justa, livre e equânime. Fortalecer a educação em direitos humanos, né? Promover o pensamento crítico e combater a desinformação. Sim, é possível criar um ambiente mais justo e democrático.
no qual a banalidade do mal não possa prosperar e a defesa dos direitos humanos seja uma preocupação constante e inabalável. Nos meus momentos finais, eu vou terminar agradecendo com uma expressão da língua Kibundo, né? Que é uma língua de Angola, onde a gente agradece com uma expressão chamada Sakdila. Então, Sakdila a cada um de vocês que saíram de suas casas e aqui vieram atender o nosso convite. Eu falei muito, mas agora vou ficar caladinha aqui, que eu quero escutar vocês. E sei que vocês não são quietinhos assim não, viu? Eu fui professor, eu sei como é uma sala de aula. E aqui eu estou achando um pouco parecido. Então, muitíssimo obrigada por ter a honra de abrir a atividade de café filosófico dessa casa. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Do Brasil para a Valeta. Simere, pela excelente palestra, né, pelo sensibilidade perfeito que sempre você tem, né, e você muito nos orgulhos por ser um advogado e conselheiro da OAB. Eu queria só deixar 2 pontos que você falou ainda sobre a banalidade do mal, né, os resquícios de nazismo que nós temos ainda no Brasil, esses fragmentos, inclusive dentro do Poder Judiciário. Há uns 2 anos atrás eu me deparei com uma sentença de uma juíza lá de Santa Catarina, que ela estava condenando uma pessoa, né, um homem branco, e ela falou uma frase bem interessante na fundamentação dela, que apesar de ele não ter o fenótipo de um criminoso, ela estava condenando mesmo. Então, isso é apenas um exemplo, um pequeno exemplo, né, do que nós vemos no dia a dia. O outro ponto é da questão das políticas públicas que você falou em relação à violência, né? No Brasil se tornou cultural, né, combater a violência com a elaboração de leis mais rigorosas para colocar as pessoas na prisão. Nós sabemos, né, nós que atuamos com direito, nós sabemos que essa não é a solução. Em 2007 houve uma alteração da lei, né, que modificou a lei de crimes hediondos, tratando a progressão de pessoas mais rígida, mais demorosa em regime fechado, e o resultado foi o quê? O aumento da criminalidade. Em 2019 nós tivemos o pacote anticrime com esse mesmo intuito. O resultado vem sendo o quê? O aumento a cada dia da criminalidade. Então já historicamente já demonstrou que esse não é o caminho, né? E qual seria o caminho de políticas públicas no Brasil? Tudo no Brasil dá errado? Não sei se vocês se recordam, mas há alguns anos atrás, acho que 10, 15 anos atrás, era comum vermos e assistirmos nos comerciais de televisão anúncios contra o tabagismo, anúncio contra o uso de cigarro. E foi o que aconteceu no Brasil. Houve uma redução gigantesca de fumantes. A carteira de cigarro vinha uma pessoa ali com câncer, à beira da morte, etc. Então foi uma política pública que deu certo no Brasil. Então nós não podemos acreditar que o combate à banalização do mal, o combate à violência, vai ser apenas pela elaboração de leis mais rígidas para levar pessoas pretas e pobres para a cadeia. Obrigado. Olá, meu nome é Manu Paz, eu sou artista visual, estudante de psicanálise, design e professora de yoga. E o que eu quero falar é sobre a tua fala, na realidade. Porque quando ele começou, e eu acho que isso é uma coisa que a gente pensa, o que leva alguém a cometer o mal, não é? Qual é o que leva? Se não é a razão que vai estar lá e vai separar, eu acho que a razão acaba por separar a gente um do outro, de certa forma, as pessoas. E eu acho, pensando em psicanálise, pensando em uma ferramenta que se usa na psicanálise, no trabalho do psicanalista, que é a transferência, que é uma conexão que se faz com a outra pessoa, eu acho que é isso que se evita esse espalhamento do mal, uma conexão quase que mística. A psicanálise é meio mística, mas uma conexão que você tem que ter com o outro. Então, às vezes,
às vezes, momentos culturais, momentos em que as pessoas possam ter conectividade umas com as outras, se sentir em parte de um ambiente, é isso que levaria a uma não banalização do mal. Essa é a minha opinião. Obrigada. Parabéns, é sempre um prazer discutirmos esses assuntos e que sejamos sementes que multipliquem, e como todos colocaram aqui também. E lembro quando você falou da precariedade dos hospitais, né? E as coisas, a banalidade do mal, ela se estrutura e se ratifica no cotidiano, e que as pessoas acabam achando que aquilo é normal, que aquilo é aceitável. A exemplo, por exemplo, eu falo do que me inquieta, do que eu venho debatendo, não vou parar de falar, do fechamento das comarcas em cidades pequenas, né? A falta de acesso, nós estamos aqui, o presidente da UAB está aqui, o doutor Fernando levantava essa bandeira. A gente não pode parar de falar nisso, sabe? Porque é a falta de precariedade do hospital, a precariedade do acesso à justiça, e isso vai se entendendo como algo normal. Quando o colega falou da literatura, eu até usei no meu projeto de pesquisa, que infelizmente não teve projeto para o programa de Direitos Humanos, coisa mínima, mas no momento eu entrarei, que a literatura é para nos humanizar. Eu citei o exemplo de Fabiano, lá em Vidas Secas, né? Que ele dizia: como assim eu cometi um crime, estou preso aqui? Ele começa a se questionar. Eu acho Vidas Secas, Graciano Ramos, um livro que quem não leu, leia, porque da morte da baleia, da cachorrinha baleia, até aquela prisão de Fabiano, é algo que nos faz pensar e repensar sobre essa banalidade do mal institucionalizada. Parabéns, Lucimere, por estar sempre combativa, e sejamos todos. Muito obrigada. Não ao fechamento de contas. Foi criticada pelos judeus, né? Porque quando ela disse que, à medida que o sistema, o nazismo, né, desumanizava judeus, eslavos, ciganos, tirava a dignidade deles, eles também se desumanizaram. Entenderam, né, que ela estava absorvendo o Eichmann. Só que não. Né? Aí a gente vê hoje, né? Recentemente a gente passou por uma pandemia e a gente escutava muito: ah não, depois da pandemia a humanidade vai ser melhor. E a gente continua, né? Negando a autoridade do outro, né? Negando os direitos ao outro, não reconhecendo o outro. Como é que você vê isso? De todas as pessoas, né? É sempre muito importante. Logo no começo, quando você falava de como você ficava inquieta, né? Eu ficava aqui pensando o tempo todo que entre a sua inquietude, né, vinha os elementos que remetem à indignação e os atravessamentos, né? Porque aqui a gente se perguntar, como diz a Rita Segato, né, nos escritos sobre a contrapedagogia da crueldade, quais afetos nos afetam, ou quais são os corpos que nos implicam, né? E eu estava aqui pensando, né, quando Alan fala sobre a literatura, eu estava o tempo todo aqui também lembrando, né, que existe uma frase do Drummond, no poema Nosso Tempo, que ele diz que os lírios não nascem das leis, né? E eu costumo dizer, pois é, né, as leis nascem nas lutas. Então, é muito interessante, né, essa afiada que você faz, né, essa sua habilidade de tecelã, de ir trazendo a reflexão sobre essa maneira de incorporar o debate sobre a banalidade do mal, né? E a gente, quando fica pensando aqui no debate dos direitos humanos, eu estava pensando o tempo todo no Riff Otis, né? Quando ele, inclusive, trabalha o conto de João e Maria, e ele fala sobre a gente muitas vezes repete a violência para a revitimização. E aí no conto de João e Maria, ele faz a gente refletir sobre quais os elementos de João e Maria que sinalizavam uma resistência para uma resistência. E outra coisa que eu fiquei aqui em ebulição, viu? É quando a gente vai falando, né, nessa ideia de direitos humanos, e a gente traz, eu vou usar essa expressão e eu espero que salvemos as devidas proporções, né? Essa ideia da docilização do debate dos direitos humanos.
perigosíssimo, né? Como se ele fosse ser a panaceia para todos os males. Como, por exemplo, vamos brincar aqui, trabalhamos muito o conceito de empatia. E aí eu sempre me pergunto, professora Lucimere, eu trabalho com debate, né? Minha categoria de estudo é deficiência. Para mim, deficiência é uma categoria social e uma condição humana. Eu trabalho muito com a cultura DEF, né? Com acessibilidade cultural. E aí, por exemplo, quando lá o patrão olha assim, diz, é muito bonito discutir a empatia. Mas eu gostaria de saber como é que a gente trabalha a validação, o reconhecimento da empatia, quando o outro que está diante de mim, você ali falando sobre levinásia, alteridade, quem é esse legítimo outro, essa legítima outra que eu olho para ele como um corpo abjeto no mundo? Como esse corpo desviante? Então, eu penso e sinto que quando a gente traz a discussão sobre direitos humanos e relaciona ela com a banalidade do mal, a gente está sendo desafiado e desafiada a discutir muito mais do que os lírios e as leis. Porque não é canetada nem decreto que vai dizer qual é o tom ou o desbotamento das humanidades. Boa noite a todos. Falando em violência, como orientadora, né, penso na violência acadêmica, a banalização da violência acadêmica. A que me refiro? No sofrimento cognitivo de jovens que entram, né, em instituições públicas ou privadas e que são colocados todos numa mesma categoria. A questão da empatia, do conhecimento que aquela criança, aquele jovem já traz. Então, diante de professores, de palestrantes, a superioridade, né, é o semideus, é entender que uma criança de 16 anos, ela não tem a nossa maturidade nem nosso conhecimento, mas ela é colocada diante de nós para ser avaliado no nosso patamar. Então, eu vejo muito sofrimento, né, de crianças que vêm de um lugar de vulnerabilidade, sendo cobradas em instâncias superiores por doutores. E vejo esse sofrimento quando chegamos na academia para nossos mestrados e doutorados, né? Ter que sofrer, isso afasta, né? Desconecta, como ela falou, a conexão, né? Então, minha pesquisa de mestrado foi sobre o engajamento, né? Foi sobre as relações socioemocionais. Quando falou de racionalizar, deixar numa situação de apego-se às emoções, o sentimento, a conexão, né? Porque quando o cognitivo é superior, é ali que eu tenho que fixar e a conexão ela se desfaz. E as relações de professor e aluno, em qualquer instância, do fundamental ao superior, ao mestrado e doutorado, esse sofrimento, para mim, é banalização do mal, é a repetição. Eu sofri, o meu aluno vai ter que sofrer. E a gente vai gerando esse ciclo de violência, né? E vemos tantas vezes no mestrado e doutorado, tenho que sofrer, não temos que sofrer, né? Então isso me incomoda, a inquietação que ela tem, eu tenho na educação, com esse sofrimento, né, que é banalizado como algo que tem que ser federal. Eu sou de instituição federal, um aluno federal ele precisa sofrer, porque eu sofri, né? Então a gente vê alunos que poderiam ter grandes carreiras abandonando, porque a violência está ali banalizada. Isso, e banalizada na educação também, viu, Rosemary? O naquele acompanhamento que ele tem que fazer, né? Passou um texto e meu colega, quando pegou, viu o texto em alemão. Eu disse, gente, ele não disse que tinha uma cópia em PDF. Aí o que eu vou fazer? Perguntar a ele, professor, isso aqui tem cópia em PDF? Ele disse, vai aprender alemão? Ai, meu Deus. Entendeu? Então, o ambiente acadêmico que você fala também nos traz isso. Eu conheço, graças a Deus, que a minha orientadora é um doce de pessoa, entendeu? Às vezes, quando puxa minhas orelhas, puxa assim, bem de leve, ela alisa mais do que puxa, entendeu? E aí a gente está caminhando. Lucimere Passos, reencontrar minha grande psicanalista, minha referência maior, Vanderlei Paz, minha amada professora Tânia, a referência de inclusão. E eu, como PCD, né, eu sou uma pessoa que tem baixa visão, e eu penso ser banalização do mal, né?
eu penso e sinto ser banalização do mal, a gente está em ambientes não inclusivos. Então, acho que a gente precisa, eu penso e sinto, como diz o dicionário Bazantês, né? E a gente precisa pensar nesses espaços inclusivos. Por exemplo, como um cadeirante estaria aqui dentro? Eu nem sei se tem uma rampa de acesso, né? Como as pessoas de baixa visão, aqui está bem as escadas, eu não vi demarcação nos degraus, mas eu vi o corrimão. Né? Mas como é chegar essas pessoas aqui? Cadê a leitura em braille? Né? Cadê? Onde está? Então, assim, é um espaço novo, eu sou super fã desse espaço. Caruaru carecia de uma livraria desse porte, desse nível, né? Os pensadores, os mentores estão de parabéns, mas a gente precisa provocar isso, sabe, Lucimere? Sim. E Rita é muito sensível. A gente precisa provocar isso. A gente tem uma longa estrada de amizade, ela é muito sensível. Vamos falar com ela depois, né? Você. E é isso, pessoal. Obrigada. Começando por Marta. Veja bem, Marta, é muito comum, sempre que eu faço palestra, roda de diálogo, eu quase sempre faço logo uma autodescrição de quem está falando. Como aqui, eu assim, não sei se tinha mais alguém, eu sabia que somente você que tinha exatamente a questão de baixa visão, eu digo, mas como ela é minha amiga, ela me conhece, a gente pertence ao grupo de poesia, um clube de leitura, então eu não vou fazer essa autodescrição, porque ela já me conhece. Mas normalmente, sim, eu faço, entendeu? Eu digo quem é que está falando, porque normalmente a gente não vê, por exemplo, pessoas que falam, como você falou, em braille, né? Normalmente, só em grandes eventos é que a gente tem realmente uma pessoa que fala a linguagem de Libras, para que as outras pessoas, por exemplo, se existir alguém que tenha algum outro tipo de deficiência, possa se conectar com o que está sendo dito. Mas eu acho que, assim, você tem inteira razão, sim. Alan está aqui, Alan é um representante da casa, depois quando eu descer lá embaixo, que for tomar um cafezinho, a gente tomar um cafezinho, né, Tânia? Né, Manuel? Lá embaixo. Aí a gente, se Rita está ali já? Eu não vi. Não? Pronto, se ela estiver por aí, a gente já dá logo um toque. Senão, depois a gente vem aqui e fala com ela, entendeu? Que ela é sensível. Eu não sei na questão de construção, mas na questão de colocação de alguns sinais, porque ela... É sobre a questão da acessibilidade. Quando eu saí, não ouvi. Veja, essa porta que está aqui, ela vai ter um elevador para trazer as pessoas para cá. Sim. Por isso que ela não tem trinco ainda, sim, nada, porque não era para ser usada por enquanto. Pronto, ótimo. Está sendo feito a engenharia, né, para ver como é que vai ser essa questão do elevador e também talvez seja pela escada mesmo, colocar uma cadeirinha que vai subir assim, sabe? Ótimo. Então pronto. Já está. Não precisa nem falar. Voltando a Rúbia. Realmente, Rúbia, a banalização do mal, ela assumiu novas feições, né? Aquele exemplo inicial, aquele nascedouro que é com relação ao julgamento de Eichmann, e como disse Bruno, Hannah foi até lá, né, esperando encontrar um monstro, e encontra um cidadão lá, aparentemente calmozinho, que só se defendia, e do que ele assumia, ele dizia que ele não tinha culpa, né? Um pouco parecido talvez com Herodes, né? Não sei, o contexto eu achei Herodes lavou as mãos, não tem culpa, né? Pilatos, desculpe. Vixe, Maria. Corta essa daí, Miss Paulo. E aí, a gente dá saltos na história e vê que aquilo que aconteceu nos anos 40, né? Ele se, vamos dizer assim, ele se retroalimentou, né? Não mais alguém vai poder dizer, não, eu não tenho culpa. Não, você tem culpa sim, porque as evidências, as formas como a gente está vendo o caso,
você tem culpa. Mas aí, esse sistema se retroalimentou. Ele é presente, exatamente, numa sala de aula, quando um professor sabe que lá tem um aluno que tem lá suas deficiências, quer sejam físicas, quer sejam orais, entendeu? E ele faz de tudo para expor aquele aluno, ou então não ajudar em nada. Mas não é ajudar só aquela pessoa, é ajudar o próprio sistema, dizendo isso ao gestor, à secretária de educação. Tem que ir derrubando esses níveis, entendeu? Mas, às vezes eu fico pensando que o se envolver é que ainda está um pouco, acho que tardio, né? O medo de se expor, né? Eu lembro que uma vez, batendo lata mesmo, participando de uma orquestra de lata, em favor de uma causa feminista, de uma pessoa que sofreu uma violência. Aí minha filha passa do outro lado, filha já adulta. Aí ficou, eu não vi que ela estava olhando. Quando ela chegou em casa, manhã, eu me recuso a acreditar que a senhora estava com aquela lata pendurada no pescoço, batendo ali. Estava. O que foi aquilo? Eu disse, por que não fosse até lá? Deus me livre, que eu não vou, que eu morro de vergonha. Eu falei, estava assim. Pronto. Entendeu? E depois a gente, né, anda como é que anda, falou de mim. E depois a gente viu que a história, a gente teve outros desdobramentos, né? Indo para Tânia, a causa nobre que você é completamente envolvida, ela tem muitos resquícios e ela tem muitas resistências para se fazer cumprir a dignidade da pessoa humana com deficiência. E eu vou dar um exemplo bem claro. Nossas calçadas, as ruas dessa cidade, né? Aí a gente vê criar, se instalar comissões a nível de município, a nível de entidades. Gente, tudo blá, 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 sem ser carro, né? Tudo blá, 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 entendeu? Lucimere, e o povo planta árvore na calçada? Sim, sim. Decora. Olha, tem determinados pontos em Caruaru que até a gente que vem de pé, se tiver uma barriga mais acentuada, fica presa. Fica a parede e a árvore. Eu mesmo estou fazendo tudo para não passar aí dentro do outro, porque senão vai ter que vir um bicho. Pois é. Então, a gente tem que encontrar, amiga, a gente tem que encontrar uma saída, mas uma saída urgente. Eu sei que nós temos as nossas próprias demandas, nós temos nossas próprias expectativas, lutas, mas é como os meninos disseram aqui, a gente não pode achar que tudo pode ser via lei. Não é possível, que a gente não é suficiente. Por exemplo, eu que fui educadora, fui gestora escolar, quando eclodiu, chegou ao conhecimento público, à discussão pública, a questão do bullying, né, nas suas diversas formas, eu ficava assim pensando, poxa vida, vai ter que existir uma lei para discutir uma coisa tão óbvia, não é? Uma coisa tão fácil, na minha visão, não é? Mas aí não, tem que existir uma lei. Parece que assim, que a ação parlamentar, ela tem que se fazer, que é para poder dizer assim, olhe, se é política, vocês não são nada. Acho que é por aí. Bruno, realmente, quando eu leio a história de Hannah, e especificamente nesse caso, eu fico a pensar como ela foi corajosa. Porque ela tinha na cabeça, na verdade, a ideia de conhecer quem era esse sujeito que estava sendo julgado lá em Jerusalém,
Esse sujeito que era tido como monstro, o cão do segundo livro, o cara que matou milhões de judeus e das outras minorias étnicas. E quando ela chega lá, se defronta com um ser humano igual a qualquer um de nós. E ela teve a coragem, olha, pense numa coragem, viu? De lançar uma obra, tornar público quem era. Mesmo sabendo, que eu acredito que ela sabia, do feedback que isso ia ter, de como as pessoas iriam, puxa vida, a mulher judia sofreu os horrores da guerra, e como é que ela chega e vem, entre aspas, que não foi, isso que dizem, mas como é que ela vem defender esse sujeito? A falta de percepção das pessoas foi tamanha que eles não viram que ela queria mostrar uma história maior, de que ali não se encontrava, não foi aquele sujeito, a banalidade do mal não estava naquele sujeito não, estava num projeto de nação, de país, entendeu? Mas para você ver que as emoções das pessoas, para você ver como a falta de conhecimento faz com que a gente, parece que faça assim, uma coisa na nossa visão e a gente não enxerga, como você disse, o óbvio. Que a reação, o livro e as ideias que ela lançou foi um verdadeiro, foi um escândalo, foi polêmico. Eu não sei até como foi que ela não sofreu uma ação violenta, de alguém, com relação a isso.